Nesse vídeo a gente vai ver como você pode criar um sistema de compartilhamento de arquivos baseado no Debian para você colocar na sua rede aí, distribuir arquivos e gerenciar usuários que possam acessar esses arquivos aí através do Windows ou mesmo em rede Linux aí, de modo prático. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo é, primeiramente, um modo básico desse tipo de configuração de servidor de arquivos que pode substituir esse tipo de equipamento aqui, que é caro pra caramba, que é o NAS. O NAS é um equipamento que permite que você plugue, né, que você plugue o equipamento na rede e as máquinas da rede Linux ou Windows aí, através de configurações que você faz no próprio equipamento, você pode gerenciar as pastas que vão ser pastas, arquivos, usuários que vão poder entrar, máquinas através de IP ou de hostname, coisas assim, para você criar vários tipos de compartilhamento aí e designar usuários com níveis de acesso diferentes aí para você poder fazer o gerenciamento dos seus arquivos aí. Isso aí é legal porque você não depende de uma máquina estar ligada o tempo todo de algum usuário aí para poder fazer esse tipo de gerenciamento. Você pode criar uma máquina especificamente para essa função, não precisa ser uma máquina parruda, só tem que ter HD, né? É bom, de preferência com capacidade RAID, e esse tipo de equipamento aqui, ele é caro, né? Mas ele é bem funcional, e ele tem a capacidade de trabalhar com mais de um disco no sistema RAID, em que os discos eles são espelhados entre si para, entre outras configurações, ter um acesso mais rápido, aumentar o tamanho do disco, e também redundância de dados, porque quando um disco desse dá defeito, o sistema continua funcionando, e você basta tirar o disco que deu defeito, colocar outro, e o próprio sistema se incumbe de incluir aquele disco novo no seu sistema RAID para manter aí a funcionalidade do equipamento. Isso também pode ser usado também em desktops normais ou servidores, desde que a placa-mãe tenha esse tipo de suporte aí, e você também tem que habilitar no desktop normal, na BIOS, o chamado Hot Swap, que é para você poder trocar o disco com a máquina ligada. Então, a gente tem aqui, falando assim bem rapidinho, você tem dois tipos de RAID. Você tem o RAID 0 e o RAID 1. O RAID 0, ele só... Se você tiver dois discos, os discos têm que ser iguais em capacidade. Então, por exemplo, se você tem dois discos de 1 tera, no RAID 0, ele vai ser enxergado pelo sistema como um disco só de 2 teras. Só que ele não tem redundância de dados. Se um disco pifar, o teu sistema pifa também. Porque ele está juntando os dois espaços para funcionar como um só. Se você usar o RAID 1, aí sim você tem um espelhamento do disco e, por exemplo, se você tiver dois discos de 1 tera, ele vai ser visto pelo sistema como um disco de 1 tera também, só que com espelhamento. Aí, se no caso de um disco der defeito, você tem o outro que continua funcionando e você mantém o seu sistema funcionando, e basta você tirar o disco que está com defeito, colocar outro, e o próprio software de gerenciamento do RAID ou RAID vai fazer com que o espelhamento seja refeito com a máquina funcionando e você não perde nada do uso do seu sistema. Só lembrando que a placa-mãe tem que ter suporte a Hot Swap para você poder fazer isso com a máquina ligada. Tem também um software aí, na verdade uma versão de Linux já pronta para esse tipo de recurso, de equipamento de rede, que é o TrueNAS, que você pode instalar ele numa máquina comum aí, com as mesmas especificações, né? Botar mais de um disco, para ter a redundância, aquela coisa toda, e você tem aí também um sistema mais profício de gerenciamento de usuários e tal. Mas o nosso foco aqui é só para você criar mesmo um servidor simplão aí para você botar para a moçada aí poder acessar no modo barato aí, mas que não vai deixar de perder a funcionalidade só porque é barato. Então a gente vai fazer o seguinte. Então tem aqui um servidor não, né? Uma máquina Debian, não tem nem interface gráfica, eu deixei ela peladona mesmo, e basta você instalar então o pacote Samba, né, nessa máquina Linux que você quer usar como servidora de arquivos, né, da sua rede aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você fazer isso daqui. Então, vamos lá. Se você usar em modo só texto, né, você tem que fixar
o IP da placa de rede para ela não mudar se você está numa rede DHCP, se você liga e desliga e liga uma máquina, ela pode pegar o IP diferente e o teu servidor pode acabar saindo do ar. Então você fixa a interface de rede, Network Interface. Então tá aqui, você fixa a interface de rede, nessa aqui eu fixei como 9268.320, e a gente pode então passar para a parte de instalação. Né? Você fixa o endereço da rede, você reinicia a máquina, aí você dá lá como root, né? Um apt install samba, espera lá de terminar a configuração, e você vai editar esse arquivo aqui. Nano, etc, né? É tc samba smb.com. Então, ele vem peladão para o tipo de situação que você quer fazer na sua máquina aí. Então, vamos fazer aqui, vamos explicar aqui como é que a gente faz esse negócio. Como é um compartilhamento simples, isso aqui é primeiro para você entender como é que vai funcionar o lance. Depois a gente vai ver em outros vídeos aí como é que se faz algo mais cabeludo, e inclusive com acesso via interface web aí. Então tá aqui. Você vai. Então, aqui no caso, o que a gente tem que fazer? Você tem que criar uma pasta. Aqui no caso, eu criei a pasta na minha home. Isso aqui é do servidor. Uma pasta chamada geral. Você tem a pasta. Isso aqui são os compartilhamentos que você pode fazer e definir vários níveis de acesso para os usuários. Então, vamos começar só com o basicão. Então, esse primeiro modo que a gente está vendo aqui é o chamado pia de igreja, né? Todo mundo mete a mão e reza, porque um usuário pode criar uma pasta, aí vem outro usuário sacana e apaga aquela pasta. Então, é o tipo de compartilhamento que pode gerar a maior confusão aí, a maior confusão com os usuários. Apagaram minha pasta, sacanagem e tal. Mas isso aqui é primeiro para se entender como é que vai funcionar esse tipo de configuração do arquivo. Então tá aqui, o arquivo ele vem zeradão, ele só vem até aqui, ó, onde está piscando aqui, ó. Aqui, ó, onde está piscando aqui o cursor. Então, aqui é o nome do compartilhamento que a gente está criando. Ele vai ser mostrado lá no Windows como liberado. Aí aqui um comentário, acesso geral, aqui é o caminho, aqui nessa máquina Linux, né? O browseable significa que esse tipo esse compartilhamento ele vai estar disponível para as máquinas Windows verem, aí quando estiver navegando na rede. Se você colocar no, você precisa saber o caminho completo do compartilhamento para você poder acessar essa pasta aí. Isso é bom para você esconder certos compartilhamentos aí de usuário mais curioso, e a gente vai ver então essa situação aí. O write table é para você permitir que essa pasta seja escrita, apagada, criada e tal, com os arquivos que você está colocando ali. Aqui define que o acesso é sem senha, né? Qualquer usuário pode entrar nessa máquina aí sem precisar digitar nome de usuário e senha. É um usuário comum para todo mundo, um usuário nobody ou default, alguma coisa assim. O compartilhamento ele está disponível. Aqui ele cria uma máscara isso aqui vai ser mais útil quando você estiver usando isso daqui para trabalhar com a autenticação do usuário. Mas essa máscara aqui, ela cria, conforme vão sendo criadas as pastas e os diretórios nesse servidor, só quem vai poder apagar essas pastas de diretório foi quem criou. Então, as pastas que estiverem, os arquivos que forem, mesmo que eles possam ser editados e salvos por outros usuários, só mesmo o usuário normal, aí, o usuário que criou a pasta vai poder apagar, digamos, né, o conteúdo dessa pasta aí. Então, você create mask e create mask. Então, só isso daqui já funciona no seu compartilhamento básico aí. Então, vamos ver aqui como é que fica numa máquina Windows isso. Aí você dá Ctrl-O, Ctrl-X para fazer o samba iniciar junto do sistema como root, né? systemctl, espaço enable, espaço smbd de samba daemon, e você vai vir aqui, por exemplo, na máquina Windows. Se o compartilhamento não aparecer aqui,
você pode fazer isso daqui, ó. Aí você vai digitar o IP lá, já apareceu. Vai aparecer aqui o IP da máquina, tá aqui, ó, o nome liberado da pasta aqui, né, do compartilhamento. E aqui, não pedi senha, não pediu senha, eu posso escrever dentro da escrita, colar, outra pasta dentro da pasta, sem nenhum problema, porque o sistema ele não pede, ele não vai pedir para você digitar usuário nenhum. Então o problema é esse. Se uma segunda máquina entrar na rede nesse compartilhamento liberado e vier aqui fazer isso, já era. O que o usuário anterior colocou, chega um usuário sacana e tira. Mas isso aqui, como eu falei, é um exemplo do que a gente está querendo fazer aqui. E você tem aqui, por exemplo, esse aqui é um compartilhamento criado para usuários de Linux, onde você tem essa máscara aqui, é a 0777, porque os usuários de Linux, com esse primeiro compartilhamento aqui, o cara consegue criar a pasta, mas não consegue botar nada dentro da pasta. Então, isso daqui é um segundo compartilhamento, em que, por exemplo, comenta, acesso geral para quem usa máquinas Linux, né? O path é home Serra Linux, eu crio uma pasta lá e dei lá o chmod 777, né? Para poder... Na verdade, isso daqui também você tem que dar. Quando você criar a pasta no servidor, você tem que dar o chmod lá, 777, para o pessoal poder escrever, apagar e tal dentro dessa pasta. A mesma coisa aqui no Linux, você cria lá, né, makedir, como usuário normal, não precisa ser root não. Makedir, aí digamos Linux, depois você dá lá um chmod, espaço 777 Linux, para você dar esse tipo de permissão, né, a permissão 777, e aqui você está colocando que ele não é browseável, quer dizer, ele não vai aparecer na rede Windows, ele pode ser escrito, né, array table, ele também não precisa de senha, public yes, ele está disponível, e a máscara aqui é a 0777 para poder, o usuário Linux, poder fazer o acesso. Por que essa diferenciação aqui? Se você vir aqui, vamos diminuir então. Não, primeiro o lance do liberado. A gente está vendo aqui que o liberado só está aparecendo o liberado. O liberado Linux ele não está aparecendo porque o browseable dele ele está indisponível. Então, para você acessar esse daqui, você tem que fazer isso. Você deveria saber o caminho completo desse compartilhamento. Aí sim você consegue entrar lá. Isso aí é bom para você evitar usuário bicão. E você pode vir aqui no Windows, né? Você vem aqui, mapear a unidade de rede, e você tem acesso, então, facinho. Vai funcionar como um disco normal aí para você poder usar no seu dia a dia aí, e nas máquinas também aí dos usuários. Então vamos tirar isso daqui. Desconectar. Aí por que tem esses dois diferenciados aqui? Então a gente vai vir aqui no... Cadê o Linux? Está aqui, uma máquina Linux. E aqui é a mesma coisa. A gente vai vir aqui, navegador de arquivos. Vamos remover isso aqui. Outros locais. Então tá aqui, eu já tenho aqui um servidor Windows. Então tá aqui, ó. Só aparece o liberado e não aparece o liberado Linux. Então, liberado, anonimamente. Aqui nessa situação, eu consigo criar pasta. Vamos criar outras aqui. Mas o usuário não consegue fazer nada aí devido a esse tipo de configuração. Lembrando que essa rede a gente está configurando para ser acessado via o Windows. A gente está botando o Linux aqui só de intrusão. Então, para evitar esse tipo de situação aqui, isso também, a nível, também não vou conseguir apagar. Por aquela outra razão de lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? É a mesma coisa que essa situação aqui. Eu vou sair, vou vir aqui, e aqui eu tenho que especificar, então, né, via SMB. Eu vou botar SMB, //, e aqui eu vou colocar, então,
o liberado Linux, que você sabe, pelo menos, né, ou o usuário que vai entrar, para você poder acessar esse compartilhamento anonimamente. Então, tá aqui, eu posso até colocar esse compartilhamento aqui, cadê? E cadê? Adicionar como marcador. Aí ele vai ficar aqui direto como pasta. Adicionar marcador. Tá aqui, com compartilhamento direto. O cara vem aqui, clica, entrou. É como se fosse mapear a interface. Aí o que o usuário pode fazer aqui? Aí sim o usuário pode vir aqui, ele cria a pasta, pode entrar na pasta e criar também outras coisas lá dentro, porque a escrita para ele está permitida. Então ele pode vir também aqui. Cadê excluir? E excluir. Então aqui são dois compartimentos básicos, um browseable por rede Windows e Linux também, né? E aqui é para não poder o compartilhamento ser visto na rede aí, só o cara que sabe qual é o caminho completo do compartilhamento vai poder acessar essa pasta aí. Isso é bom para diferenciar usuários Linux e o Windows aí, para um querer ficar sacaneando o outro no uso da máquina aí. Então, esse aqui é o primeiro vídeo de um compartilhamento básico. A gente vai ver nos próximos vídeos aí um compartilhamento mais avançado para que isso aqui fique mais ou menos explicado. Porque essas linhas aqui, essas primeiras linhas aqui, é o basicão do basicão para você poder fazer um compartilhamento maneiro aí e entender nos próximos vídeos como você consegue colocar permissões de acesso, quem pode escrever e quem não pode, quem pode acessar e não pode, e coisas do tipo aí para você ter um compartilhamento mais profício aí no seu sistema, na sua rede. Então, falou, se você gostou do vídeo, já sabe, né? Você não precisa assinar o canal, não precisa também, não assine as notificações, né? Não marque as notificações, não divulgue para os seus amigos, que eu estou de saco cheio de botar conteúdo que ninguém vê nessa porra de YouTube aí, mas eu sou teimoso e coloco assim mesmo. E depois a gente vê com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!